Dizem que alguns sonhos nascem pequenos, quase invisíveis, mas crescem tanto que acabam mudando o destino de uma família inteira. E foi justamente isso que aconteceu com Elias, um jovem simples, filho de agricultores, que acreditava que a fé podia transformar até o impossível em realidade. Ele vivia com seus pais, João e Rosa, numa casinha humilde, cercada por campos secos, onde cada fruto colhido era resultado de muito suor. Eles não tinham luxo, não tinham posses, não tinham gado, mas tinham algo que nenhum dinheiro comprava: união. Enquanto as grandes fazendas ao redor exibiam cavalos de corrida, estábulos enormes e prêmios conquistados ao longo dos anos, a pequena propriedade de João mal tinha algumas galinhas e 2 vaquinhas leiteiras. Ainda assim, à noite, antes de dormir, a família se reunia para orar. João sempre dizia: Senhor, obrigado pelo pouco que temos. Que nunca nos falte o pão, a saúde e o amor. Rosa completava: e se for da tua vontade, que um dia nossa terra floresça. E ali, sentado entre eles, com os olhos brilhando, estava Elias. Desde pequeno, aquele garoto demonstrava algo diferente, uma chama que parecia acender sempre que via um cavalo. Quando caminhava com o pai até a cidade, eles passavam em frente às fazendas ricas. E Elias sempre parava, fascinado. Ele observava os cavalos galopando, livres, fortes, com crinas ao vento, como se carregassem dentro de si um pedaço do céu. Um dia, ainda criança, ele perguntou: Pai, você acha que algum dia eu vou ter um cavalo? João engoliu a tristeza, afagou o cabelo do menino e respondeu: Filho, Deus conhece os desejos do nosso coração. Não sei quando, mas sei que Ele te escuta. A partir daquele dia, Elias passou a sonhar em silêncio. Cada vez que via um cavalo correndo, repetia para si mesmo: algum dia eu terei o meu e vou cuidar dele como um irmão. Os anos passaram. Elias cresceu ajudando os pais. Acordava antes do sol, buscava água, cuidava da horta, alimentava os animais, ia à escola e voltava correndo para ajudar no campo. Rosa sempre dizia: nosso filho é a nossa maior riqueza. E talvez nem ela imaginasse o quanto aquela frase se tornaria verdadeira. Quando Elias fez 16 anos, ouviu um alvoroço na cidade. Uma grande corrida estava para acontecer. Ele jamais tinha visto uma corrida de perto, apenas de longe, escondido, atrás de cercas, olhando os cavalos treinarem. Mas naquele dia, ele decidiu ir. Chegou cedo, com as roupas simples, e se espremeu entre a multidão. Quando os cavalos dispararam, o chão pareceu tremer, e entre todos eles, um cavalo dourado roubou o seu olhar. Musculoso, elegante, veloz como o vento. Seu nome, Relâmpago. A cada passo daquele animal, o coração de Elias acelerava. Quando a corrida terminou e Relâmpago foi coroado campeão pela 5ª vez consecutiva, Elias sentiu uma certeza profunda. Ele queria ser jockey. Ele queria ter um cavalo. Ele queria entrar naquele mundo não pela riqueza, mas pela paixão. Ao final do evento, vencendo sua timidez, ele se aproximou de Relâmpago. O dono permitiu que ele tocasse o animal. Elias encostou sua mão na pelagem dourada e sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Era como se o sonho dentro dele criasse raízes. Naquela noite, a oração de Elias foi diferente. Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me a conseguir um cavalo, nem que seja pequeno, fraco ou velho, mas que seja meu companheiro. João e Rosa se entreolharam. Eles sabiam que não tinham dinheiro, mas também sabiam que a fé do filho movia montanhas. No dia seguinte, Elias propôs: Pai, vamos guardar um pouquinho do que ganhamos todos os meses, nem que leve anos.
Quero juntar para um cavalo. João sorriu, emocionado. Se esse é o teu sonho, vamos juntos, filho. E assim começou a batalha silenciosa daquela família. Cada ovo vendido, cada litro de leite, cada cesta de verduras, uma moedinha era separada. Não era muito, mas representava esperança. Quando Elias fez 18 anos, o dinheiro guardado finalmente parecia o suficiente para tentar, naquele ano, uma grande feira de animais aconteceria na cidade. O coração dele parecia pular do peito. Eles caminharam juntos, Elias, João e Rosa, carregando um saquinho com as economias de anos. Ao chegar, Elias ficou deslumbrado. Cavalos magníficos, brilhantes, altos, de sangue nobre, mas cada preço era um golpe no coração. Estavam muito além do que a família podia pagar. O brilho nos olhos do jovem começou a se apagar. Mas foi então que, num canto isolado, quase escondida, ele viu uma égua, fraca, pelagem opaca, ossos aparentes. Era a única que ninguém olhava, a única que ninguém queria. E também já estava prenha. O vendedor explicou: se quiser levar, leve. Para mim, ela não serve mais. João hesitou, mas Elias, naquele instante, sentiu algo inexplicável, como se uma voz interior dissesse: é ela, pai, eu sei, eu sinto. É ela. E apesar das críticas e risadas dos presentes, apesar de chamarem a égua de sucata, João entregou as economias, e aquela égua passou a fazer parte da família. Meses depois, numa madrugada silenciosa, Elias acordou com relinchos. Correu até o estábulo improvisado e viu o milagre acontecer. A égua dava à luz. Rosa segurou a mão do filho. João iluminava com uma lamparina. E então, o potro nasceu, branco como a neve, olhos vivos, atentos, inteligentes. Elias se ajoelhou, lágrimas escorrendo sem que ele percebesse. Seja bem-vindo, meu amigo. Teu nome será Aurora. A partir daquele dia, a vida de Elias mudou completamente. Ele cuidou de Aurora como de um irmão. O alimentou, treinou, escovou, conversou com ele como se conversasse com alguém da própria família. E Aurora cresceu, forte, elegante, veloz. Tão veloz que, ao correr pelo campo, parecia carregar um pedaço do sol na crina branca. Quando Elias completou 20 anos, decidiu tentar algo que parecia loucura. Pai, mãe, eu quero inscrever Aurora na corrida da cidade. Os pais se entreolharam. Tinham medo, tinham receio, mas confiavam no filho. E assim, com coragem, foram para a grande feira. Quando Aurora entrou na arena, as pessoas ficaram boquiabertas. Esse cavalo, ele parece com relâmpago. De onde veio essa beleza? Elias sentiu o peito vibrar. Talvez Aurora realmente tivesse nascido para aquilo. Antes da corrida começar, a família se abraçou. Que Deus nos guie, disse Elias. Aurora relinchou, como se respondesse: estou pronto. Os cavalos se alinharam. Entre eles, Relâmpago, o campeão invencível. A multidão prendeu a respiração. Soou o sinal. Os cavalos dispararam. Aurora ficou para trás nos primeiros segundos, nervoso, confuso. Elias, com o coração firme, inclinou-se e sussurrou: vai, meu amigo, eu confio em você. Foi como acender fogo na alma do cavalo. Aurora avançou. Passou 1, passou 2, passou 3. As pessoas começaram a gritar. Ele se aproximou de Relâmpago, lado a lado. E então, num momento mágico, Aurora abriu as asas que carregava dentro de si e voou sobre a pista. Cruzou a linha em primeiro lugar. O impossível aconteceu. Elias desceu do cavalo, chorando, abraçando a Aurora, como quem abraça o próprio destino. O dono de Relâmpago se aproximou,
e ofereceu uma fortuna imensa. Mas Elias respondeu: firme, Aurora não está à venda. Ele é parte da minha família. É o presente que Deus me deu. A multidão silenciou. Naquele instante, todo mundo entendeu. A vitória de Elias ia muito além da corrida. Era a vitória da fé, da perseverança e da união familiar. Com um prêmio conquistado, a propriedade de João e Rosa floresceu. O estábulo cresceu. As terras prosperaram e Aurora se tornou conhecido em toda a região, gerando potros que mudaram a vida de muitos agricultores. Elias, antes um jovem pobre e sonhador, agora era dono de um aras respeitado, mas continuava o mesmo humilde, agradecido, fiel. Todas as noites, ele ia até Aurora, acariciava sua crina e dizia: obrigado, meu amigo, você mudou a nossa história. E a Aurora relinchava baixo, como quem responde: eu só fui o instrumento. O resto veio da sua fé. Se você chegou até o final dessa história, lembre-se, nenhum sonho é grande demais quando existe fé, esforço e coragem. E nenhuma origem é pequena demais quando Deus está no caminho. Comenta aí: eu acredito no impossível. Curte o vídeo e se inscreve no canal para apoiar novas histórias inspiradoras. E nunca esqueça, a vida muda para quem não desiste. E a próxima grande vitória pode estar a um passo da sua fé.